Vamos agora ao Evangelho de João, texto da nossa exposição, João no capítulo 20. Gostaria de convidar a igreja a ficar de pé para lermos a palavra do Senhor, lá em João, capítulo 20. Nós leremos a partir do verso 19. João 20, 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Somente até aqui. Podem se assentar. Vamos mais uma vez a Deus em oração, clamando para que agora Ele ilumine o nosso entendimento para recebermos a Sua palavra com fé. Oremos. Senhor Deus bendito, cantamos, Senhor, as maravilhas que é conhecer e viver pelo conhecimento da Sua palavra. Damos graças ao Senhor, pois a Sua palavra verdadeiramente é suficiente para nos habilitar a não somente fazermos a Sua vontade, mas fazermos a Sua vontade, sendo verdadeiramente felizes. E por isso, Senhor, nesta noite, agora, neste momento em especial, clamamos ao Senhor que o Senhor nos abra o entendimento, para que possamos ouvir da Sua palavra e recebê-la. Senhor, nós clamamos porque as condições pelas quais nós podemos receber a Sua palavra com fé vêm tão somente de Ti, do Teu poder, da Sua graça. E por isso, Senhor, que o Seu Santo Espírito haja sobre nós nesta noite, nos fazendo compreender, nos fazendo crer e nos fazendo, Senhor, ser transformados por ela. Me ajude, Senhor, mais uma vez, como pregador, a trazer a Tua palavra com integridade, a fim de que o Seu povo seja alimentado. Assim, Senhor, nós oramos, em nome do nosso cabeça e nosso Senhor Jesus o Cristo. Amém. Quem talvez já perdeu uma pessoa muito amada, pai, mamãe, um irmão, um filho, um amigo muito próximo, talvez já tenha tido uma experiência muito dolorosa, que é de sonhar com esse ente querido. Isso é muito comum, acontece muitas vezes, quando a pessoa que nós amamos se vai, nós muitas vezes sonhamos com ela. E no momento do sonho, parece que aquela realidade da morte desapareceu. Talvez, no próprio sonho, nós pensamos nisso. Eu achei que fulano havia morrido, mas na verdade ele está vivo. E ali naqueles momentos muito passageiros, nós desfrutamos de uma alegria que é muito, vamos dizer que é sem igual. É quase uma alegria, poderíamos dizer, de uma ressurreição. Mas, como todo sonho, ele passa muito rapidamente. E quando nós acordamos, na verdade, nós acordamos para um pesadelo. Sabemos que aquele com quem nós sonhamos não está lá. E a realidade, portanto, é dura e desoladora. Os discípulos aqui tiveram uma experiência mais ou menos semelhante. Nos lembramos que o nosso Senhor Jesus Cristo havia morrido há 3 dias. Ele havia morrido na cruz do Calvário e com a sua morte morreram também
a alegria dos discípulos e a esperança dos discípulos. Eles estavam confusos, perplexos, sem saber o que fazer, sem saber por onde ir, visto que as suas expectativas no Messias e no seu reino estavam completamente frustradas. Todavia, ao terceiro dia, logo pela manhã, vêm algumas notícias de fontes distintas, começando a dizer que Jesus havia ressuscitado. O seu túmulo estava vazio. Alguns discípulos presenciaram isso. Mas o Senhor Jesus ressurreto apareceu para alguns deles. Alguns, portanto, começaram a contar entre si, de modo que na noite daquele primeiro dia da semana, eles estavam reunidos atônitos, ainda parcialmente sem acreditar, com muitas dúvidas no coração, não sabendo exatamente se aquilo era daquele jeito ou se eles estavam sonhando, se eles estavam, de algum modo, não compreendendo a realidade como ela era de fato. E eles reunidos, a altas horas da noite, talvez já aí por volta da madrugada, o nosso Senhor Jesus Cristo se manifesta a eles e demonstra que eles não estavam sonhando. E, na verdade, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo é um motivo pelo qual nos faz lembrar que a realidade presente, ela não será eternamente um pesadelo. É por causa de que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, que mesmo quando nós acordamos de um sonho e nos deparamos com a realidade da morte, que nós nos lembramos que o povo de Deus, aqueles que estão em Cristo, dormem, mas serão ressuscitados. Jesus Cristo é a primícia, todos os demais sucederão a ele. Isso não diz respeito somente à morte de um indivíduo, um ente querido, mas diz respeito a toda a nossa vida e a essa realidade. Nós não vivemos em vão, porque o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou e porque nós ressuscitaremos à semelhança dele para vivermos com ele na eternidade. E é isso que nós vamos ver nessa noite. Nessa noite nós veremos no texto como Cristo ressurreto se apresentou vivo aos seus discípulos, transformando o medo, o temor, o pavor dos discípulos em alegria e comissionando os seus discípulos a testemunharem ao mundo a vitória de Cristo por meio da sua ressurreição. O título desse sermão é o Cristo ressurreto no meio do seu povo, e nós veremos ele em 3 pontos. Em primeiro lugar, nós veremos a presença de Cristo no meio do seu povo. Em segundo lugar, nós veremos a alegria de Cristo, a alegria que Cristo produz no seu povo. E em último lugar, nós veremos a comissão de Cristo, portanto, para o seu povo. Que o Senhor assim nos abençoe e nos ajude a compreender a sua palavra. Vamos ao verso 19, portanto. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Primeira coisa que João nos ensina aqui no seu relato é uma coisa que ele já falou nesse capítulo e agora ele está dando uma nova ênfase, e essa ênfase não é acidental. Essa ênfase é dada por todos os evangelistas e essa ênfase vai continuar sendo dada no Novo Testamento até o último livro do Novo Testamento. É a ênfase no primeiro dia da semana. O nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. Veja que ele poderia ter dito, somente no verso 19, no começo, chegada, pois, a tarde daquele dia. O período noturno, de tarde para noite, o entardecer, o escurecer. Ele poderia ter dito somente isso, mas ele diz, o primeiro dia da semana. Veja aí que ele começou o capítulo assim, verso 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, e segue o texto. Como eu disse, os demais discípulos, os demais apóstolos, e os evangelhos todos relatam sempre com ênfase o primeiro dia da semana. Após a ressurreição de Cristo, em toda a igreja, o primeiro dia da semana ganha uma dimensão especial. O primeiro dia da semana deixa de ser um dia comum da semana.
e passa a ser o dia de adoração ao Jesus Cristo, ao Senhor ressurreto. É o dia no qual Cristo venceu. E, portanto, o povo, desde o primeiro dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, ele se reúne para adorar ao nosso Senhor Jesus, o Cristo. Certamente os discípulos não estavam completamente cientes dessa realidade nesse momento. Eles estavam reunidos, em parte, por outros motivos. Eles não estavam numa assembleia solene, mas eles estavam sim desfrutando a comunhão dos santos. É dito que eles estavam reunidos e cerradas as portas por conta do medo dos judeus. Depois de ouvir os relatos de que Jesus Cristo havia ressurgido dos mortos, eles não fogem, eles não vão para diversos lugares, eles não vão viver cada um a sua vida, não. Temos dado essa ênfase, em todos os sermões em João. Eles se voltam uns para com os outros. Um vai dizer para o outro a notícia que viu. Maria Madalena, inclusive, por exemplo, antes do nosso Senhor Jesus Cristo comissioná-la a declarar a sua ressurreição, ela vai até Pedro e João e conta-lhes o relato de que o túmulo de Jesus Cristo estava vazio. Depois Pedro e João vão ver o túmulo de Jesus verdadeiramente estava vazio, eles voltam para a presença dos outros discípulos. Depois Maria Madalena, estando lá no sepulcro, ela volta, ela vê o nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus comissiona ela a dizer que ele havia ressurgido dos mortos, e o que ela faz? Ela vai dizer aos discípulos. Jesus aparece então para os discípulos que estavam no caminho de Emaús, aí por volta da tarde, já início da noite, da ceia. Aqueles discípulos conversam com Jesus, comem com Jesus por algumas horas e não percebem que era Jesus. Nós não lemos esse relato porque João não traz esse relato, mas os outros evangelhos trazem. Jesus então se mostra a eles, tira o véu dos olhos deles e eles podem ver. E é dito então que eles imediatamente, no meio da noite, eles empreendem uma caminhada de aproximadamente 3 horas e vão para onde? Imediatamente se reunir com os demais discípulos para falar o que eles haviam experienciado, a quem eles haviam visto. Eles estão aqui, portanto, presentes nessa reunião. E é possível imaginar o quão atônitos eles estavam, o quão confusos eles estavam, até porque eles vão continuar confusos, até mesmo quando Jesus Cristo aparece e fala com eles. Eles estão atônitos, eles estão confusos, eles estão temerosos por causa dos judeus. Por que temerosos por causa dos judeus? Em primeiro lugar, os judeus haviam acabado de matar o seu Senhor. Eles haviam visto, sabiam, conheciam muito bem que Jesus Cristo foi morto por uma trama da falsa igreja que havia apostatado e abandonado o seu Senhor, o Messias. E eles pensavam, eles sabem que nós somos os seus discípulos. Pedro, particularmente, negou a Cristo por conta disso, por medo. Agora eles continuam temerosos porque o corpo de Jesus desapareceu. Será que os judeus agora vão dizer, será que eles roubaram o corpo de Jesus e vão colocar a culpa em nós, por algum motivo que seja? Será que eles também vão buscar a nossa perseguição? Será que eles vão nos matar? Eles se reúnem então para fortalecerem uns aos outros. Eles estão na comunhão dos santos, possivelmente em oração, como crentes que eram, fracos nesse momento, fracos pelas tentações demoníacas, fracos pelas circunstâncias nas quais estavam, mas eles se mantiveram crentes, buscaram a comunhão dos santos. E provavelmente aqui não é dito claramente, mas estavam em oração. Estavam reunidos numa assembleia dos santos. E Jesus Cristo torna essa assembleia uma assembleia de adoração, pois ele se põe lá no meio deles. E por eles, portanto, é adorado. O domingo, então, a partir disso, foi encarado por todos os apóstolos e depois pelos pastores que receberam a comissão dos apóstolos a ser o dia de descanso, o dia de adoração, porque nesse dia Jesus, o Cristo, descansou das suas obras. Nesse dia, Jesus, o Cristo, que havia trabalhado em prol da nova criação, que havia levado sobre si os nossos pecados, ele havia concluído, portanto, a sua obra. Todavia, ele permaneceu no seio da terra, ainda em estado de humilhação,
pois o seu corpo estava debaixo da morte. Ao terceiro dia ele ressurge, e com ele a esperança e a realização de uma nova criação. Jesus Cristo descansa nesse dia. E esse dia, portanto, é dedicado à memória e à festa de que Cristo ressurgiu. Jesus, então, nesse dia vai aparecer a eles. Se tinham ajuntado, verso 19, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Vejam, as portas estavam trancadas. Como é que Jesus se colocou no meio deles? Alguns, olhando para esses textos, fizeram confusões que não vêm da palavra do Senhor. Compreendendo, portanto, eles pensaram assim: ora, as portas estavam trancadas, Jesus então passou por portas trancadas, é necessário então que Jesus, o Cristo ressuscitado, tenha agora a sua natureza divina misturada à sua natureza humana, concedendo atributos para a sua natureza humana, como se Jesus então agora, por ser Deus homem, ele tivesse então na sua natureza humana superpoderes, vamos dizer assim. Poderes especiais, ou melhor dizendo, atributos divinos. Alguns disseram, por exemplo, que Jesus, após a sua ressurreição, é onipresente, que está em todos os lugares ao mesmo tempo. E isso não é uma verdade das Escrituras. O nosso Senhor Jesus Cristo, no nosso Senhor Jesus Cristo, as duas naturezas dele, sua natureza divina e a sua natureza humana, permanecem inalteradas e não comunicam atributos uma para a outra, mesmo após a sua ressurreição. Jesus não se torna, após a sua ressurreição, um Deus humanizado, enfraquecido, transformado, despido dos seus atributos divinos. E o contrário também não é verdadeiro. Jesus não se torna, após a sua ressurreição, um humano divinizado, poderíamos dizer, com atributos divinos, não. Como explicar, portanto, o fato de que Jesus passou por portas trancadas? Não é difícil explicar. Quando nós vemos que Jesus Cristo, até mesmo antes da sua ressurreição, realizava milagres em primeiro lugar. Foi no seu corpo humano, ainda sujeito à maldição da queda, que, por exemplo, ele andou sobre as águas. Algo que um ser humano não é capaz de fazer. Ser humano algum é capaz de fazer. Nem mesmo o Senhor Jesus Cristo, se não estivesse debaixo do poder do Espírito Santo que veio sobre ele no seu batismo. Era o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus que ele vai soprar sobre os seus discípulos e capacitava Jesus, o homem, Jesus humano, Jesus segundo a sua natureza humana, a realizar os milagres que ele realizou. O modo como João descreve aqui parece dar a entender que a entrada é miraculosa, mas talvez nem tenha sido assim tão miraculosa. Talvez tenha sido uma entrada comum. E ele só não registra porque ele relata todo o fato de modo mais breve e contido. Mas aparentemente, de fato, foi uma entrada miraculosa. Ele entra sem ninguém perceber. Ele entra de modo miraculoso. Mas o que é isso para Jesus? Com o poder do Espírito Santo, abrir uma porta, entrar. Porta nenhuma pode parar o nosso Senhor Jesus Cristo. E nisso nós temos uma aplicação já aqui. Mesmo que Jesus mantenha-se, portanto, as suas naturezas completamente separadas, mesmo que a sua natureza humana não receba atributos da sua natureza divina, e as suas naturezas então não se confundam, ainda assim, o nosso Senhor Jesus Cristo, homem, Deus, é aquele que faz tudo conforme a sua vontade, porque ele foi alçado a essa posição de autoridade. Trazendo uma aplicação direta do que o texto diz, mas uma aplicação espiritual, é verdade que onde Jesus Cristo quiser entrar, ele entrará. O problema de Jesus Cristo não é passar por uma porta física, muito menos é passar por uma porta
espiritual. Eu quero trazer justamente essa convicção para todos nós, que Cristo pode entrar e transformar verdadeiramente corações de pecadores. Para todos os pecadores, a porta do coração estão fechadas para Cristo. Todos nós, antes que Cristo abra as portas e entre, não recebemos a Cristo, não recebemos Ele como nosso convidado, mas pelo contrário, lançamos fora como nosso inimigo. Mas o próprio fato de aqueles que confessam o nome de Cristo serem crentes já é uma evidência que Cristo já abriu as portas do nosso coração para ali entrar e para ali permanecer. E assim Cristo continua fazendo. Não existe porta que pode pará-lo. Inclusive, ele como cabeça da igreja, nós já vimos, falamos sobre isso, citamos muitas vezes esse texto. Como cabeça da igreja, ele faz com que até mesmo a igreja, como seu instrumento, seja um poder nas suas mãos, no qual as próprias portas do inferno não conseguem prevalecer diante dela. Como se a igreja, na analogia, estivesse acampado ao redor do inferno, transgredindo, arrombando, destruindo o seu muro e as suas portas. E é isso que Jesus Cristo faz quando traz pecadores do reino de Satanás para o reino dele mesmo. Quando traz a sujeição da palavra dele. Não existem portas que podem parar o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele faz isso conforme o poder que lhe é dado do alto. E ele proclama: paz seja convosco. Quando Jesus Cristo fala paz seja convosco, ele não está usando, apesar da expressão ser comum, como se fosse para nós, um bom dia ou algo assim. Ele não está falando essa expressão do modo como nós falamos. Então somente, por vezes, esvazia de significado. Somente como um cumprimento, como se ele estivesse dizendo meramente olá. Não, Jesus Cristo está lançando uma bênção solene sobre os seus discípulos. Quando Jesus Cristo diz, portanto, paz seja convosco, ele está aplicando em parcelas aquilo que ele mesmo prometeu que faria lá no capítulo 14, nós já vimos anteriormente. Ele diz: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Jesus Cristo, então, mesmo após a sua morte, os discípulos estando aqui atemorizados, ele vem e proclama paz. Qual é a paz de Cristo? E quão diferente é a paz de Cristo da paz do mundo? A paz do mundo, nós vimos, já falamos disso, é uma paz que está muito mais relacionada com uma ausência de guerras. É um conflito permanente que há entre os homens, que há entre os homens e Deus, que há entre os homens e a criação, que há entre os homens e si mesmos, e que é, por vezes, minorado, ou os seus efeitos não são claramente vistos, e os homens chamam isso de paz, apesar de que eles não desfrutem de verdadeira paz. É uma ausência aparente de guerras. A paz de Cristo é diferente, porque a paz de Cristo tem o poder verdadeiramente de transformar e gerar profunda e verdadeira harmonia naquilo que estava em guerra. Não só como se nós não estivéssemos imediatamente em guerra com os nossos inimigos, mas agora não estamos pegando em armas, mas verdadeiramente criando harmonia. E vimos, e volto a reafirmar aqui, que Jesus Cristo produz paz em 3 áreas da nossa vida. Em primeiro lugar, e o mais importante, paz com Deus. Todos nós precisamos dessa paz, porque éramos feitos inimigos de Deus e Deus estava irado contra nós. Nós, rebeldes contra Ele, não nos sujeitando a Ele, e Ele irados contra nós por causa dos nossos pecados. Cristo, então, por meio da sua intercessão, por meio do seu sacrifício perfeito, Ele toma sobre si a nossa culpa, a culpa dos nossos pecados, e Ele agora nos faz queridos na presença de Deus. Ele torna Deus propício a nós. De fato que agora Deus retira a sua ira de sobre nós, visto que Ele já lançou sobre o Filho, e nos trata como Ele trata o Filho, com amor. Temos paz com Deus.
Em segundo lugar, Jesus Cristo também nos traz a paz contra as nossas próprias consciências. Consciências essas que nos acusam por estarmos em pecado. Não faz com que o pecador durma tranquilo. É verdade que essa voz da consciência é muitas vezes calada. Nós fazemos de tudo para calá-la. Nós enfiamos a nossa cara em tudo quanto há. Em todas as drogas, todos os vícios, todos os prazeres, todas as diversões, todas as ideias, todas as alucinações para calar a voz da nossa consciência que todos os dias martela na nossa cabeça. Você é um pecador. Você é um pecador. A ira de Deus está contra você. Isso eu estou falando não por conhecer a cabeça de todas as pessoas, mas porque a Escritura nos diz que é assim. Romanos capítulo 1, verso 32. Os homens conhecem a Deus. Eles sabem que estão debaixo da ira de Deus por causa dos seus pecados. E a consciência deles os acusa. Eles tentam calar a consciência, mas ela não para. E o único meio de termos paz conosco mesmos, termos paz com a nossa consciência, é quando Jesus Cristo traz a paz. De modo que Pedro, então, por exemplo, recebe paz. Ele ainda vai ser restaurado mais plenamente. Mas Pedro, portanto, que havia negado o nosso Senhor Jesus Cristo, ele agora recebe paz, uma vez que em Cristo ele é perdoado, em saber que esses pecados são perdoados em Cristo, e portanto agora a nossa consciência não deve mais nos acusar, porque Cristo já tudo recebeu em nosso favor e agora ele nos transforma à sua imagem. A nossa consciência deixa, portanto, de nos acusar assim. Temos paz com a nossa consciência também, porque as nossas obras são mudadas. Agora nós passamos a ter a imagem de Cristo impressa em nós e nos assemelhamos, portanto, a Ele, e a nossa consciência para de nos acusar. Se a sua consciência te acusa, busque essas duas coisas: arrependimento e transformação, e a paz de Cristo na ciência de que Ele paga por todos os pecados do seu povo, que há perdão para o pior dos pecadores e para o pior dos pecados, para o mais escandaloso dos pecados, para o mais dos repetidos pecados. Há em Cristo perdão pleno e completo. E Cristo também gera paz uns com os outros. Os homens que estão por natureza em guerra, por conta dos seus pecados, eles se colocam em conflito. Todos querem ser Deus. Ou alguns querem colocar alguns como Deus e outros não querem. E assim guerras e mais guerras. Nós temos guerras nas nossas famílias, marido contra esposa, pai contra filho, filho contra pai. Temos guerras no nosso serviço, no nosso trabalho, temos guerras na nossa sociedade, temos guerras entre sociedades. E onde Cristo entra, essas guerras cessam. Cristo gera paz, Ele gera harmonia. Em especial, Ele gera harmonia naqueles que fazem parte do seu reino, visto que agora esse indivíduo é encarado como um indivíduo que foi alvo do perdão de Cristo e também, portanto, deve ser alvo do meu perdão e assim reciprocamente. A Escritura no Novo Testamento muitas vezes nos exorta: amai os irmãos, amem os irmãos, suportem uns aos outros. Por quê? Porque Cristo vos amou. Perdoem uns aos outros, por quê? Porque Cristo vos perdoou. Suportai uns aos outros, porque verdadeiramente Cristo nos suportou nos nossos pecados. E Ele levou o preço. Ele levou a ignomínia, a vergonha sobre si, para que tenhamos comunhão. E assim é feita a paz entre nós. Jesus Cristo deixa a sua paz. Que bênção maravilhosa. E Ele faz isso como o primeiro ato para os seus discípulos pós-ressurreição. Ele ressurgiu dos mortos, Ele apareceu para alguns discípulos de modo esparso, para alguns seus seguidores de modo esparso, mas naquele primeiro dia ainda, à noite, Ele aparece para os seus discípulos e a primeira coisa que Ele declara é paz. Tenham paz, tranquilizem-se, eu venci. Ele faz isso na pessoa do testador que morreu e que, portanto, recebeu os benefícios da nova aliança, os benefícios da sua morte,
Ele agora é colocado como Senhor para distribuir esses benefícios para o seu povo. E na presença então de seus discípulos, ele declara o primeiro desses benefícios: paz seja sobre vocês, deixo-vos a minha paz. Cristo começa, ressurgido dos mortos, ressurreto, a abençoar o seu povo. E ele continua fazendo isso. E continuará fazendo isso até a sua segunda vinda. Um dos papéis que Cristo exerce na posição de ressurreto, na posição exaltada que ele tem, é distribuir bênçãos ao seu povo. E se hoje nós desfrutamos paz em algum nível, é porque Cristo deixou a sua paz conosco. E porque ele continua nos trazendo a paz individualmente para nós que somos parte do seu povo. E por isso devemos glorificar ao nosso Senhor. Jesus Cristo se faz presente no meio do seu povo e declara a sua paz. E veja a transformação que acontece nos discípulos. Em segundo lugar, a alegria que Cristo traz. Verso 20. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. João traz o relato um pouco mais resumido, mas eu gostaria de ir com vocês lá no relato de Lucas, que ele vai deixar um pouco mais detalhado essa parte que João resume, para que possamos entender o que aconteceu nesses momentos. Lucas capítulo 24. Lucas 24. A partir do verso 36. E falando eles destas coisas, os discípulos do caminho de Emaús, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois o espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, e ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vejam, Jesus então diz: paz seja convosco. E os discípulos, que talvez estavam ali conversando, cada um voltado para o seu parceiro, talvez um murmúrio no ar, talvez alguém chorando, talvez alguém orando ali, né? Imediatamente o silêncio impera na sala. Jesus está diante dos nossos olhos. A incredulidade daqueles homens era tal que, diante mesmo dos relatos que haviam tido, eles acabaram de ter testemunhado diante deles, dos discípulos que estavam no caminho de Emaús, Jesus Cristo havia aparecido a eles, que ele verdadeiramente havia ressurgido dos mortos. Eles ainda estavam incrédulos, incapazes de compreender e de crer nessa verdade, tamanhas dúvidas e tamanha confusão e tamanha experiência a qual eles passaram. Jesus então aparece diante deles, né? Agora os meus olhos veem, agora eu serei completamente convencido. Não, essa hipótese não pode existir. Jesus Cristo não pode ter ressuscitado. Mesmo que eu esteja vendo ele diante de mim, então é uma aparição de um espírito.
eles pensam? Eles se atemorizam. Eles acham que Jesus Cristo é um espírito que está aparecendo para eles. Jesus então começa a demonstrar as suas chagas, as marcas do seu sofrimento. Ele mostra as suas mãos, essas mãos que carregavam as marcas, portanto, da crucificação. Ele mostra o seu lado, que carregava a marca da lança do soldado, e foi desferida contra ele, para verificar se ele já havia morrido. Daquele lado saiu sangue e água, conforme nos relatou o apóstolo João. Depois os discípulos ainda ficaram tão alegres de ver a Jesus, numa alegria tão rejubilante, até difícil de descrever, quase que num sonho. E eles ainda continuam sem acreditar. E Jesus fala então, por causa da fraqueza deles, vocês ainda não estão acreditando? Tragam alguma coisa para eu comer. Não porque Jesus Cristo estivesse com fome aqui, mas para demonstrar para eles que ele verdadeiramente era um homem ressurreto. E que ele havia ressurgido no seu corpo, como toda ressurreição deve ser. O corpo levanta-se dos mortos. E ele vai lá então e come na presença dos seus discípulos. Espíritos não comem. Talvez na ficção sim, né? Talvez nos filmes pode até ser que sim. Mas na realidade não. Espíritos não são materiais. E portanto não podem consumir assim algo material. Mas Jesus Cristo estava lá então, portanto, ressurreto, e ele comeu na presença dos seus discípulos. Mas o que fez verdadeiramente esses discípulos crerem? Foi o auxílio do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua fé, por meio dessa aparição, desses toques? Sim. Mas se não fosse o poder do Espírito Santo que viesse em conjunto, eles não creriam. Até porque houve pelo menos 2 testemunhas da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que viram que Jesus Cristo ressurgiu dos mortos, mas não creram. Os soldados que guardavam o túmulo do nosso Senhor Jesus Cristo, eles viram o evento da ressurreição, mas eles permaneceram na sua incredulidade, porque mesmo vendo, e mesmo se tivessem tocado, e mesmo se tivessem visto Jesus comendo, ainda assim, não tendo o Espírito Santo, eles não seriam capazes de crer. Jesus Cristo aqui oferece todos os apoios para a debilidade deles. Mas esses apoios só se tornam eficazes quando o Espírito Santo vem, então, ornar isso tudo com a fé. Voltando lá no capítulo 20 de João. A realidade, portanto, é que eles, crendo naquilo, eles se alegraram. Verso 20, dizendo isso, mostrou-lhe suas mãos e o lado. Veja que João, então, reduz parte daquele discurso que nós vemos aqui. De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Que alegria deve ser essa? Eu não consigo imaginar a alegria que os discípulos sentiram. A alegria do sonho desvanecente quando nós vemos algum amado em sonho, nas nossas imaginações noturnas, já é grande. Imagina ver o Cristo ressurreto. Mas eu tenho uma coisa para te falar. É verdade essa história. Cristo verdadeiramente ressurgiu. Mais uma vez eu volto a dizer, isso não é uma mitologia. A Escritura é verdadeira. E se é verdadeira, você precisa crer que verdadeiramente Jesus Cristo ressurgiu dos mortos. E essa alegria deve contaminar o seu coração. Porque a religião cristã não é uma religião de derrota. A religião cristã não é uma religião de morte, de culto aos mortos. A religião cristã é uma religião de culto aos vivos. Quem está vivo? Deus na Santíssima Trindade. Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo, o vitorioso. Jesus Cristo, o glorioso. Ele ressurgiu dos mortos. E ele permanece vivo. Nós vamos chegar lá. Vamos ver ainda melhor no futuro. Ele não deixa de estar vivo.
mas ele é o primeiro que recebe, portanto, na sua humanidade a vida eterna e permanece vivo até hoje. E vivo hoje ele distribui bênçãos à sua igreja. E como eu comecei dizendo na introdução, eu gostaria de reafirmar, esse fato é a segurança da nossa fé, da ressurreição, de que nós podemos passar pela morte, nós morreremos. Provavelmente, daqui 100 anos ou menos, cada um de nós que está aqui estará morto, inclusive as crianças, inclusive aqueles que nós amamos, crianças pequenininhas hoje, bebês. Todos nós estaremos mortos, mas eu creio e tenho a certeza de que eu vou ver todos aqueles que creram em Cristo aqui. Em primeiro lugar, nos céus, antes da ressurreição, e depois, por toda a eternidade, depois da ressurreição. Que coisa maravilhosa. Quando a morte vem, ela sempre nos surpreende. A pessoa pode ter morrido com uma longa idade, ainda assim, fica o sentimento de que eu deveria ter feito mais, de que eu deveria ter falado mais que eu amo, de que eu deveria ter aproveitado um pouco mais, de que eu deveria talvez ter cuidado mais. E eu te dou a maravilhosa notícia: se cremos em Cristo, nós faremos isso por toda a eternidade. A vida é passageira, é mesmo. É passageira. Nós estamos debaixo da vaidade. Nós estamos debaixo da maldição da morte. Mas o que Cristo fez foi reverter a maldição da morte para nós. E nós teremos todo o tempo para nos aproveitarmos a presença uns dos outros. E a própria alegria da vida eterna. Porque Cristo assim nos garantiu. E nós veremos o Filho. Hoje nós vemos ele, como Paulo fala, pelos olhos da fé. Mas na eternidade, a nossa fé vai ser substituída pela nossa vista. Porque Cristo que veio, ressurgiu e subiu aos céus, é o mesmo Cristo que estará conosco por toda a eternidade. E aqui eu quero aproveitar para fazer um parênteses e, mais uma vez, nos apresentar uma questão importante da nossa doutrina. Nós ressuscitaremos no nosso corpo. Nós não sabemos como o nosso corpo ressurreto será com detalhes. Eu não posso dizer. A Escritura, todavia, nos ensina que será o nosso próprio corpo. E esse texto nos deixa isso claro. Porque Cristo, ele vem no seu próprio corpo, inclusive o corpo que mostrava as marcas do seu sofrimento. Quer dizer, então, que eu, quando eu ressuscitar, eu vou ter as minhas imperfeições, né? Vou ter talvez uma deficiência, caso eu tenha tido em vida. Vou ter uma cara feia, caso eu tenha tido em vida, né? Vou ter um corpo imperfeito, como eu tenho em vida, né? Não. A Escritura nos ensina claramente que nós seremos glorificados, o nosso corpo é revestido de glória, de modo que não tem imperfeição mais. Eu não sei como é ser perfeito. Eu nunca vi ninguém perfeito. Espero vê-lo todos aqui perfeitos e me ver propriamente perfeito. Mas Jesus Cristo, na sua perfeição, ele carrega as marcas do seu sofrimento, porque os seus sofrimentos não são vergonhosos, mas são a sua glória. Alguns autores creem que Cristo vai se despir das suas marcas, vamos dizer assim. Eu creio que não. Eu acredito, né? A Escritura não fala disso com tanta clareza. Mas pelo menos lá em Apocalipse nos fala de Cristo como que um cordeiro que foi morto, ensanguentado, né? Talvez uma analogia ainda, mas eu acredito que Cristo estará por toda a eternidade carregando as marcas do seu sofrimento. Porque essas marcas são as marcas mais belas. As marcas mais belas. As marcas de Cristo são a sua glória, a glória do Deus que se encarnou para morrer por pecadores e para fazer para si um povo. Glórias a Cristo por isso. Por fim, nós vemos que Cristo comissiona os seus discípulos. Comissão de Cristo, verso 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem o retiverdes lhes serão, ou melhor, lhes são retidos. Veja, depois que Cristo então declarou a sua paz,
os abençoou como cabeça da sua igreja, como mediador que cumpriu a aliança. Os discípulos não creram, estavam confusos. Jesus então fala: olhem para mim, olhem meu corpo, talvez me toquem, como vai fazer Tomé posteriormente, né, que não estava aqui nesse momento, o único discípulo que estava fora. Depois Jesus então, eles se alegram verdadeiramente, se alegram muito, então Jesus então come para mostrar para eles. E eles passam a ver então, lá em Lucas é dito, né, que ele declara aquilo que a respeito dele estava escrito nas escrituras do Antigo Testamento, na lei de Moisés, nos Salmos, nos livros históricos, nos profetas. Tudo aquilo que estava registrado de Cristo, agora os discípulos veem, porque Cristo se mostrou a eles e eles compreenderam as escrituras, é dito. Agora eles passaram a crer, a compreender tudo que era necessário que Cristo passasse, inclusive a sua morte e a sua glorificação que seguiria. Eles têm olhos para ver agora. E Jesus então declara de novo: paz seja convosco. Por que repetir? Será que João esqueceu? Tem muita gente que faz umas interpretações assim que, né, tipo essa. João esqueceu. Isso tudo porque não creem que o Espírito Santo estava inspirando os autores bíblicos. João não esqueceu, ele não repetiu porque ele não esqueceu. Se João registrou essa palavra aqui é porque ela tem uma verdade que nós devemos buscar compreender. E agora, então, ele declara paz para os discípulos, prenunciando ou introduzindo a comissão dos discípulos. Ele havia declarado paz para os discípulos atemorizados. Esses discípulos, então, permanecem atemorizados até que Cristo se manifeste mais claramente a eles. E agora ele declara paz, visto que ele vai trazer a comissão. E eu acredito que isso nos demonstra que é justamente essa comissão dos discípulos que nos traz a paz de Cristo. Os discípulos recebem primeiro a paz para eles mesmos, nós poderíamos dizer, e agora eles recebem a paz na sua comissão, paz essa que eles vão delegar por meio da sua comissão. Em outras palavras, agora os discípulos são feitos representantes de Cristo para trazer a paz entre os homens e para os homens. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Essa é a comissão. Assim como o Pai me enviou, eu fui enviado pelo Pai, de acordo com o plano eterno de salvação. Eu encarnei, eu cumpri toda a vontade do Pai. Está consumado, toda a missão foi feita, todo o sofrimento foi passado, toda humilhação agora já se fez passada. Cristo cumpriu a sua missão. Agora que ele ascende aos céus, portanto, que é o que nós vamos ver na sequência, agora que ele não está mais aqui presente fisicamente, ele deixa, todavia, os seus representantes. Ele deixou o Espírito Santo, ele vai voltar a falar no Espírito Santo, mas agora também os seus representantes humanos. De modo que os apóstolos aqui, especialmente, são os enviados de Cristo, são os representantes de Cristo na terra, para trazer os benefícios adquiridos por Cristo na sua morte e na sua ressurreição para os povos. De modo que eles têm uma missão semelhante à de Cristo. Verdadeiramente não uma missão sacrificial, ou poderíamos dizer mediatória, do mesmo modo como Cristo. Os sofrimentos dos discípulos não são sofrimentos que resultam na salvação de outras pessoas, e nem deles mesmos, por assim dizer. Mas eles são chamados a proclamar as boas novas de salvação que Jesus Cristo veio declarar. O príncipe da paz se torna conhecido, amado e exaltado, e também faz com que os povos se sujeitem a ele por meio dos seus embaixadores, os apóstolos. Eles são comissionados, então, a continuar a missão de Jesus, Cristo, como representantes de Cristo, e eles vão fundar, portanto, a igreja neotestamentária. A missão especial dos apóstolos é essa,
e com o final da missão, o apostolado se encerra. Quando eles bem-sucedidamente fundam a igreja do Novo Testamento, quando eles proclamam a verdade de Cristo e deixam toda a verdade de Cristo claramente explicada nas Escrituras, quando Cristo vem e intervém, portanto, trazendo os seus verdadeiros filhos de entre a religião judaica que estava se pervertendo, quando os seus discípulos então vão até as sinagogas e pregam lá, e muitos creem, saem das sinagogas e entram, portanto, na sinagoga cristã, na assembleia cristã, na congregação de Deus, na igreja. Jesus Cristo mesmo abandona a antiga aliança, encerra o ministério apostólico, porque a igreja já havia sido fundada. E o que acontece? Os apóstolos mesmos comissionam os pastores para que continuem a missão. Os apóstolos e os pastores têm autoridades distintas. Veja uma delegação de autoridade que é dada aqui, para que fique claro para todos nós. O pai comissiona o filho, e o filho vem, portanto, sob a autoridade do pai. Ele vem falar as palavras do pai, ele vem fazer a vontade do pai. O filho cumpre e comissiona os apóstolos. Os apóstolos vêm então fazer a vontade do filho, não a sua própria vontade. E a vontade do filho é a vontade do pai. Depois que os apóstolos, então, ou durante ainda o ministério dos apóstolos, já para o fim também, os apóstolos mesmos levantam e constituem pastores, presbíteros e mestres na igreja, para que façam ou ensinem a vontade dos apóstolos. Qual que é a vontade dos apóstolos? Tudo aquilo que está registrado pelos apóstolos no Novo Testamento. Essa é a vontade dos apóstolos. E qual é a vontade dos apóstolos? A vontade de Cristo. E qual é a vontade de Cristo? A vontade do Pai. Então, nós vemos que os pastores, os mestres, os presbíteros, eles não têm autoridade por si mesmos. Eles têm autoridade tão somente enquanto se permanecerem fazendo e pregando a doutrina dos apóstolos registradas nas Escrituras. Não há espaço para arbitrariedade. Não há espaço para a vontade humana que concorra com a vontade divina. Tudo que os pastores, os presbíteros e os mestres devem fazer e ensinar deve estar de acordo com a palavra. Porque essa é a palavra do Pai, do Filho, do Espírito Santo que informou e validou o discurso dos apóstolos. Dos apóstolos. Não a palavra desses homens. Mas, como pastores, ou aqui ainda, como apóstolos, essa autoridade é real. É uma autoridade derivada, mas é uma autoridade real. Nós vamos ver isso no último versículo. Guarda um pouquinho, porque eu quero falar rapidamente sobre o Espírito Santo, aqui ainda. Verso 22. E tendo dito isto, e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Jesus então assopra diante deles, sobre eles. Assopra. E ele diz, ele explica isso que ele fez, dizendo: recebei o Espírito Santo. Nós vimos que Jesus havia dito que após a sua ida, ele deixaria o Consolador. Lembram-se disso? Muitos aqui estavam. Ele havia de fazer a sua missão, ele não estaria mais entre eles, mas ele haveria de deixar um Consolador que os guiaria em toda a verdade, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Agora, ele dá um sinal da vinda do Espírito Santo. E nós sabemos que o Espírito Santo vem com poder em Atos capítulo 2. Ele vem, então, e enche os discípulos de todas as virtudes espirituais, para que possam, então, ser testemunhas. E vem sobre a igreja neotestamentária para que ela possa ser estabelecida e assim firmada.
Talvez os discípulos aqui tenham recebido o Espírito Santo, não no sentido de Atos 2, mas talvez uma medida maior do Espírito Santo que já neles estava, capacitando-os a crer. Mas eu acredito que ele está falando aqui da missão, e ele continua falando da missão. Portanto, ele dá um sinal. Quando ele sopra, ele apresenta o fato de que o Espírito Santo é por ele dado ao seu povo. E esse é um dos textos utilizados pela igreja cristã para defender que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. O Espírito Santo, estando em relação eterna com as demais pessoas da Trindade, e sendo ele um só Deus, um só e verdadeiro Deus. Essa relação se manifesta entre as pessoas da Trindade com o Espírito Santo sendo soprado pelo Pai e pelo Filho por toda a eternidade. E na obra de salvação isso se demonstra quando o Filho sopra o Espírito Santo. Ele dá o Espírito Santo. Nos lembramos, e é bem possível que essa analogia esteja sendo feita aqui, apesar de não de modo muito claro e evidente, mas nos lembramos com isso de quando o Filho, na criação, sopra o fôlego da vida, o Espírito, sobre o homem, e o homem adquire vida. E aqui Cristo, como um sinal, talvez se remetendo a essa realidade, que o fôlego dele, então, soprado na criação, deu vida ao homem. Agora o fôlego do Espírito Santo dá vida eterna para o homem. Dá uma vida completa para o homem. Uma vida que passa por essa vida e que entra na eternidade dos homens ressurretos. E é esse fôlego de vida que o Espírito, que Jesus Cristo dá por meio do seu Espírito Santo aos apóstolos, que nos traz a vida. É o mesmo Espírito Santo que inspirou os apóstolos, que vem nos visitar, abrir, portanto, as portas do nosso coração, para que Cristo entre nas portas do nosso coração e ele permaneça. E nós tenhamos vida e vida em abundância. Jesus Cristo sopra, então, demonstrando também que os discípulos, lembrando do Consolador, que eles teriam agora as forças para continuar essa missão, que até aquele momento estava parecendo impossível e ainda vai continuar um pouco, porque os discípulos ainda vão continuar fracos por mais uns dias. Mas eles têm um prenúncio de que eles não vão precisar mais ficar de portas trancadas. Dali a poucos dias, eles vão escancarar as portas e vão pregar no meio de Jerusalém, na frente de todo mundo, e vão ter forças para isso. E mais do que isso, que a sua palavra terá a autoridade de Cristo, porque quando eles falavam, era Cristo falando. E por fim, no verso 23, aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem o retiverdes lhes serão ou lhes são retidos. Eu tenho lido assim no futuro, mas na verdade traduzir esse tempo verbal aqui é um pouco complicado. Algumas pessoas traduzem como sendo no passado, outras pessoas no presente, outras pessoas no futuro. Existe uma ordem temporal nessas coisas, vamos dizer, mas esse não é propriamente, eu acredito, o ponto aqui. O ponto é demonstrar uma correlação entre o que existe na terra e o que existe no céu. Ele diz, em primeiro lugar, para os discípulos como uma autoridade apostólica: aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados. Não agindo de forma arbitrária, mas garantidos pelo poder do Espírito Santo, os discípulos, agora os apóstolos, tinham o poder de declarar pecados perdoados. Quando os pecadores, então, ouviam o Evangelho e se arrependiam, eles declaravam que os pecados certamente estão perdoados daqueles que verdadeiramente se arrependiam. E aqui há a correlação: aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados. Por quê? Porque enquanto falavam pelo Espírito Santo, a palavra deles infalivelmente confirmava a salvação. Quando eles abriam as portas para o reino dos céus, aqueles que entravam verdadeiramente estavam dentro. E em segundo lugar, aqueles a quem retiverdes lhes são retidos. Quando eles agiam também por meio do Espírito Santo de Cristo,
eles poderiam fechar as portas do reino dos céus. E fechando a porta do reino dos céus para pessoas, eles declaravam que eles estavam excluídos desse reino, que eles permaneciam no reino de Satanás, e com Satanás eles seriam julgados. Como eles ou quando eles declarariam isso? Quando os indivíduos que ouvissem o evangelho rejeitassem o evangelho, ou quando os indivíduos que, tendo ouvido o evangelho, visualmente, aparentemente, creram no evangelho, mas depois abandonaram esse evangelho. Eles seriam, portanto, excluídos da igreja. E assim, os apóstolos fizeram no Novo Testamento. Nós vemos Ananias e Safira porque mentiram, né? Crentes, segundo a externalidade, mentiram ao Espírito Santo, foram fulminados pelo apóstolo. Nós vemos outros, Paulo falando, né? De Himeneu e Alexandre, por exemplo, que haviam abandonado a ele, seguindo os seus pecados, e outros mais. Eles faziam isso com toda a autoridade de Cristo e do Espírito Santo que neles estava. Mas, lembrem-se lá, inclusive, Mateus capítulo 16, verso 19, vamos lá rapidinho. Mateus, vai ficar bem claro esse ponto. Mateus 16. Primeiro, Jesus declara isso a Pedro. Mateus 16, 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, ou terá sido ligado nos céus, também pode ser. E tudo o que deles desligardes na terra será desligado nos céus. Muitos utilizam isso aqui para dizer, Pedro tem uma autoridade especial, ele é o guardião, ele tem as chaves. Sozinho, como se ele fosse o porteiro, vamos dizer assim, né, dos céus. E, portanto, depois a autoridade apostólica da igreja. Mas lá no capítulo 18, 2 páginas aí para frente, no verso 15 em diante, nós vemos uma declaração que é dada para a igreja. Verso 15. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o. O procedimento que nós já falamos, que é o procedimento de resolução de conflitos. É um procedimento que gera paz no meio dos homens. E que então é imperativo para todos nós, membros da Igreja de Cristo. E segue, né? Eu não vou ler agora tudo, mas no verso 18 nós temos a conclusão. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Lembrando que no verso 17, o último estágio é contar à igreja, e não necessariamente contar para Pedro só, ou contar aos apóstolos, né? Tão somente. Então a igreja recebe a autoridade de abrir ou fechar as portas dos céus. Voltando lá para João capítulo 20. Os pastores sendo comissionados, enviados, estabelecidos pelos apóstolos, na autoridade do Espírito, na autoridade do Filho, na autoridade do Pai, recebem um poder semelhante, apesar de que não são infalíveis no seu juízo. Como nós sabemos quando nós podemos crer que um pecador tem as portas do reino fechadas contra ele? E quando nós podemos saber que um pecador tem as portas do reino abertas para ele? Quando a igreja, seguindo a Escritura, aplica corretamente aquilo que Jesus ensina na sua palavra, que é a vontade do Pai, que é revelado pelo Espírito, que é ensinado pelos apóstolos, na vida daquele indivíduo. E essa coisa acontece em 2 áreas da vida. Quando a pregação é fiel, todos aqueles que não creem na pregação fiel têm as portas do reino fechadas para si. E os pastores têm a autoridade e a responsabilidade de proclamar isso. Se você não crê na doutrina de Cristo, as portas do reino dos céus estão fechadas para você. Pelo contrário, se a pregação é fiel e você crê, você pode ter toda a segurança de que as portas do reino do céu estão abertas para você.
Você pode lançar fora a dúvida e crer que você é verdadeiramente um amado de Cristo e permanecerá para a ressurreição dos justos. Primeira coisa, doutrina. Segunda coisa, vida. Os apóstolos vão ensinar isso também nas suas epístolas. Não é necessário somente crer. O crer, ele necessariamente, apesar das obras não salvarem, mas o crer necessariamente vem acompanhado das obras daquele que crê. Portanto, se você creu na doutrina verdadeira e você vive a doutrina verdadeira, os pastores devem declarar. E vocês, aqueles que estão assim, sobre eles é declarado, devem crer. As portas do reino estão abertas para você. Você permanece. Mesmo que você peque, você volta, se arrepende. Busca ser ensinado por essa palavra. Não duvide, meu irmão e minha irmã, da sua salvação. Por isso, creia no testemunho da igreja quando o testemunho da igreja é fiel. Por outro lado, quando o indivíduo que disse crer não vive do modo como disse crer, os pastores têm a responsabilidade de fechar a porta do reino dos céus para eles. Esse processo vem lá em Mateus capítulo 18, por meio da disciplina, e se não a recuperação, a exclusão. A disciplina é um meio de dizer, observe, se arrependa, ainda há tempo. E a exclusão é dizer, o reino dos céus está fechado para você. De modo que se o processo adequado da disciplina e da exclusão foi feito, de acordo com a palavra de Deus, não pelas arbitrariedades dos indivíduos que se chamam de pastores, mas que não seguem o pastor, se isso é verdadeiro, então a palavra deles é a palavra real. Porque o que Jesus Cristo está dizendo aqui é que há uma sintonia. Aquilo que eles fazem no céu, na terra já foi feito no céu, ou necessariamente será feito no céu, por assim dizer, né? Em outras palavras, podemos crer na palavra dos pastores, se os pastores são fiéis à Escritura, não porque a palavra é do pastor, mas porque essa palavra é a palavra dos apóstolos, é a palavra do Espírito, é a palavra do Filho, é a palavra do Pai. Por isso, não negligenciemos os nossos pastores nesse aspecto. Busquemos sim, né? Que os nossos pastores sejam sempre fiéis. E busquemos isso com submissão, conforme os nossos chamados. Oremos pelos nossos pastores. Mas na medida que o pastor é fiel, não coloquemos o testemunho deles em dúvida. Porque esse testemunho é o testemunho de Cristo. Não estou falando isso para me promover, né? Ou para promover algum pastor. Estou falando isso porque essa é a minha responsabilidade. A palavra de Cristo para nós, igreja. É somente assim, observando, que nós seremos amplamente abençoados. Doutrina e comunhão. Assim nós conhecemos a árvore. E assim nós podemos ter a segurança de que estamos com Cristo ou de que estamos contra Ele. Cristo ressurreto, na sua primeira aparição faz tudo isso. Delega paz, transforma a tristeza em verdadeira alegria, traz a sua missão. Ele vai demonstrar que a sua permanência aqui, fisicamente, é passageira, porque era necessário que ele subisse aos céus. Mas ele traz a segurança da verdadeira alegria, de que a ressurreição estará sobre todo aquele que por ele foi cuidado por meio da igreja, na administração da palavra, na administração dos sacramentos. E por isso temos motivos para nos lembrar que, por mais que tudo aqui debaixo do sol seja vão, esteja debaixo de maldição e de morte, nós devemos nos alegrar muito, porque Cristo desfez tudo isso, porque Ele ressuscitou. Vamos glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo agora, com uma oração? Oremos. Te damos graças, ó nosso Senhor Jesus Cristo, pois o Senhor ressuscitaste dos mortos ao terceiro dia, e o Senhor é a nossa vida. Damos graças porque o Senhor declarou paz, porque o Senhor nos deu o seu Santo Espírito, estabeleceu a sua igreja,
e conosco continua habitando por meio do Espírito Santo que em nós está. Damos graças, Senhor, pela Tua palavra, que nos apresentam a Sua vontade. Damos graças ao Senhor pelos sacramentos, pela Santa Ceia, pelo batismo, confirmam a Sua vontade a nós. E que nós, Senhor, ao sermos expostos à Sua palavra, possamos ver a Ti conforme os discípulos viram, possamos ver a Ti com os olhos da fé, e assim nós possamos estar alegres, rejubilantes no fato de que o Senhor ressurgiu dos mortos verdadeiramente. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo oramos. Amém.